Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um programa, né? Um Nada a Ver. E aí, hoje a gente vai continuar a série de vídeos que eu estou fazendo sobre as reflexões. Antes de mais nada, já vou compartilhar a tela com vocês. Espero que todos estejam vendo aí. Bom, hoje a gente vai falar sobre a nossa reflexão de hoje, então vai ser sobre o bem e o mal. E aí eu trouxe um subtítulo para a gente já começar a tecer as informações que a gente vai prestar hoje, nessa reflexão, nesse nada a ver, que vai ser o único contraste destituído de referência. É, eu coloquei esse tema, esse subtítulo, porque bem e mal ele é muito genérico, né? Não é específico. E aí, então, acaba que referenciar ele cabe a um sistema fechado, a alguma regra, mas aí a gente vai falando ao decorrer da apresentação. Bem e mal. Então, a definição do que seria então a definição do que não foi definido de fim, de ir a um fim, né? Algum propósito seria o que não foi definido. A energia só caminha por ela mesma. Esse é o único sentido. Ela é e sempre será individualista. Eis a energia. Não existe ainda, não foi descoberto para com a energia. Ela encobre tudo. É, o ainda, essa parte do ainda não existe. O ainda para a energia não existe, ela sempre ela vai estar encobrindo tudo, ela encobre tudo. Não existe caminho definido, não existe definição, não tem nada que define caminho para a energia, e nem potencial declarado para ela. Não existe quantificação para a energia. Ela sempre foi e sempre será tudo ou nada, que perspectiva contínua. Ela é elementar, não existe parte dela. Ela é tudo, ela está presente em tudo e arca com tudo. Não existe apego para com a energia. Quando ela quer ir, ela vai. Quando ela quer ficar, ela fica. Não existe domínio operacional sobre ela. Ela é o que a gente aprecia. Nós somos energia e é sobre energia que nós vamos, que nós vivemos e é por ela que sobrevivemos. Entendem? Todos esses parágrafos de definição, antes de mais nada, são para a gente declarar reflexão através do bem e mal que eu propus e utilizando como fomento a energia e algumas declarações. A gente vai chegar lá no entendimento mais íntimo dessas análises. Então, a ilusão de uma função matemática colocou a energia na utilidade de efeitos e produtos. E quem seria esse tabuleiro matemático, de matemática? Vamos chegar lá também. Nasceram para efetuarem como propagações estáticas da energia que se invaria dessa criação. Pensando no coletivo como se
a energia fosse o todo e nós operássemos em função da energia, a matemática surge da onde? Da nossa intimidade para com a energia, com as declarações energéticas, com as escrituras que fazemos através da energia e para com a energia, nesse eterno propagar. Então, mananciais de filhos, como em quedas de água, e na separação a gente tem as gotas de gotas, que sempre será água da água e energia dessa energia, dessa descarga constante, pela ilusão definida do homem em busca de ressonância com a matéria, de encaixes, de invariação da soma que lhe provoca a retração para com a certificação de que é sendo. O homem é. Mas se certificar de que sendo ele é. Como ele faz isso? Essa reiteração. E para suas finalidades, melhorar os seus controles, diminuir seus limites de variação, nos dobramos simbioticamente em programação neural para aceitar servir a energia nas diferenciações que a nossa ilusão defende em conjunto da associação, de aceitar dar sociedade uma quantificação, até propor uma definição para o infinito e perpétuo estado de gostar, de estar, uma vez que a energia se propaga e imanta todos nós. Por finito que pareça, essa organização pressente o movimento dos corpos como a partida que participa dessa cascata, mas não de água, não de energia, de cascata de nós mesmos em queda, numa eterna condução. Então, nesses parágrafos, a gente tem que fazer uma expansão visual e uma imersão profusamente nesses preceitos descritos, que aí a gente vai conseguir chegar numa direção que a gente vai nadar nessas periferias, nessas concentrações, e vai enxergar um ângulo da previsibilidade que elas atentam. Então, nesse olhar, o homem, um tabuleiro matemático de reações para com a matéria, escreve na matéria. Nessa matéria, em uma continuidade, ele define sua escrita e digita um valor para com ela, para que alguém que chegue depois leia e se instrua através desse nosso contato com a matéria. E isso desde sempre. Mas por que existe a liberdade de estar na ação de uma escritura operada pela lógica de um equilíbrio eterno? Mesmo tendo para um fim, um ultimato, a finalidade da energia não existir domínio. Não há como dominar a energia. Não há destino para a energia. Não há dom algum que seja capaz de regê-la, de dominá-la, de orquestrá-la, porque ela se autodomina. A energia não precisa de dominador. Ela domina tudo, ela é a dominante. Então, por partilhar pequenas descargas de energia que são somadas em nossos diferenciais, reduzidos a definições criacionistas de sensores que lucram e se acreditam nesses
incidentes, né, a palavra é lucra-identitários, esse lucro na identificação identitário de energia e transmitir energia e escrever através dela, né? Se propagar através dela, se identificar através da energia e seus diferenciais. Então, somos eternas correntes dela, na sua pequena extensão, porque somos ela na sua provocação de revelar um ser que é. E assim nós diferenciamos unicamente por reação e razão da sua continuidade em giro estriante. O que eu quero dizer? Que ao transpormos até esse fenômeno, faz com que nós nos transpormos, faz nos transpor até que ocupemos um lugar da faixa de reatividade da onda que por nós emite a eternidade. E aí, isso nos coloca como irmãos e irmãs, pensando na condução da energia e nas variações de faixas. O equilíbrio seria que todas as faixas estejam ocupadas com o mesmo senso vibratório. E isso é um fenômeno que já ocorre. Porém, a gente está sempre tentando conhecer e trabalhar esse fenômeno de ocupação das faixas de energia, trabalhando a ocupação, a forma de ocupar e a transgressão dessa ocupação. E aí isso é o que a gente o reflexo da ocupação de energia. A religião é a ferramenta da engrenagem, a esfera e a ferramenta da engrenagem intelectual que promove, desde sua promoção, o instinto de importar-se consigo e com suas descargas de vibrações. Ou seja, colocando em ordem o que já é ordenado, a energia que se ordena por si própria, por ser ela mesma, ela é a sua ordem, ela dita o seu percurso. Brincar de ser o que é, para se ver sorrindo na contração das variações que ser permite ser defendido. Isso é uma projeção intelectual para o processo da desordem da energia que ordena, que é a ordem da energia. E aí a gente brinca entendendo como desordem, e aí pontuando na escala algum degrau de perícia para poder apontar como bem ou mal, mas nada mais, nada menos do que brincar de se permitir, né, de se variar nas faixas da energia. Como facilitar esse transporte? Eis o melhor instrumento para acordoarmos em um estado transitório, de alocarmos no sentido de pertencimento sério a uma parte dessa geometria que sempre vaga em instrução. Uma parte dessa energia, a Terra, nós temos vários pedaços de terra. Nós ocupamos um pequeno pedaço. E nesse pedaço que a gente ocupa, temos a comunhão de servir a energia, as instruções que a energia nos dá frente
as alocações das faixas que tem por nós, estado de preenchimento e mudança, e aí nesse trânsito, nesse sentido, a religião ela coopera para poder estimular a organização das regiões em que os indivíduos se encontram. E, e como ela faz isso? Dessa espera pelo espetáculo de ser o próprio sensor e sentido. Uma vez que somos energias e propagamos a energia, nós somos o próprio sensor e sentido para com que ela nos manda. Isso foi trabalhado no reflexo do vídeo anterior, daquela comunicação através da sombra e as respostas, né, os questionamentos. Então, a obsolescência da centrifugação reacionária de encaixe e zelo para que certifique-se na constante que brilha provar sobre a arquitetação dos compassos que nos servem atenção. Ou seja, nossa concentração ela sofre centrifugações frente às energias que lhes promove percurso, né? Então nós estamos em um ambiente, você está no seu ambiente, sempre tem energias percursivas, até que seu corpo se conecte a energia maior que está conduzindo esse clima, há uma centrifugação do seu corpo, das entidades moleculares, que se ofendem frente à energia, para poder se conectar e soar na carga que essa energia faz. Ou seja, o ambiente, a energia maior, o vetor maior de energia do ambiente, ele comanda você numa operação. Ele dita o, o teletransportar da energia que passa e é admitida pelo seu corpo. Ele te ataca, sabe, essa energia. Ela te ataca, te centrifuga e te coloca na sintonia, até que você se encaixe, né, nessa arquitetação nesse compasso de energia. De ser brilho como as demais são, porque és o reflexo para com elas. És filho e és mãe em compasso de descarga e recarga, para unir com a energia compromissada da diversão que emancipa encaixe para a nossa diversão mudar a Terra. A nossa diversão mudar a Terra, caso ela escolha se divertir com o produto de nós mesmos. Isso tudo são frases, né? São tinturas escriturárias para poder fazer reflexão dessa energia como um todo e de nós como gotas dessa energia, como razões, né, como proporções, né, valores que se derivam dessa energia, desse compasso, mas que ao todo preenche a energia total. E aí essa diversão é a vida, né? O processo de viver. Esse perfeito encaixe que te trouxe encaixando se decompõe em perfeição para se reperfeiçoar, porque essa é a vida e esse é o perfeito, né? A energia ela é perfeita por si própria,
Nós somos produtos da perfeição. Então, não existe nada imperfeito. A gente vai chegar no questionamento da imperfeição, decompondo a energia e celebrando ela na, na ocupação de alguns vieses, né, de definições, que aí é produto do homem e da própria energia para poder se chegar, se conduzir. Mas a gente vai chegar lá mais à frente. Por enquanto é só algumas frases de resolução. O tempo é só um subproduto da energia. Não adianta contar com ele. Ele foi feito para nos saciar, para nos servir, para nos alimentar. O tempo é um produto e ele não domina. O produto não domina o produtor. Isso tem que ficar claro para a gente continuar nadando nessa torrente. Então, desterrar a compreensão e se encaixar neste torno, cujo chamamos terra, e nossa relação em conjunto de ser dela um paciente, porque atingimos a terra, nós nos relacionamos com ela, atacando e reverenciando a terra com produtos e produções, olhares, diferenciações eternas, de diferenciações derivadas, informações que já foram, são e ainda vão continuar sendo derivadas, porque elas são materiais, são matérias sustentando a nossa imaterialidade de nos convencermos de conhecimento. O produto que mais descarrega o homem, a energia, e nos aceitamos em um falso compromisso com a verdade, que já é verdade sem o nosso compromisso revelar, com a compra da mesma, né, desse produto, porque toda matéria ela é verdade. A, a inverdade passa de uma imaterialidade. E aí é questões de definições do homem. Mas até que ponto pode ser considerado inverdade ou falsa verdade, já que é uma energia, sabe? Se tudo é energia, não existe energia que não é verdade, sabe? Toda energia ela obedece uma condução, ela sai de um de uma energia e vai para outra, caminha, sabe? É um percurso, tudo é infinito, sabe? A atualização redefinida de uma finalidade. A observação para tentar descrever convidou várias energias para olharem para elas mesmas e definirem as eventuais ciências da vida. Mas não podemos esquecer, e como não esqueceríamos, nessas ciências e nesses contrastes de energia e angulações referenciadas diferentes, precisamos então enraizar, fazer o processo de enraizamento dessas convenções. E como? Convertendo as semelhanças que estrategicamente já foram escritas pela energia, com o compassar e o compasso que elas declararam no homem, na utilização da matéria, desde os princípios do tempo, falo de princípios celulares mesmo, do primeiro contato da vida com a energia, da energia com ela mesma, sabe? E nessa renovação, para um instante sentir-se no clima, e que equilibra a sua produção, que fertiliza e que dá energia que dá energia parte e pertence, se equilibrando e se reestruturando
esse enraizamento. Então, para isso, a gente tem o sentido da escrita e suas fissuras. Escrever, tornar a matéria algo imaterial e paletável para os nossos sentimentos, unir. E aí a gente tem esse encaixe de energias e esse trabalho com o encaixe das energias para buscar as mudanças que a energia ocupa. Igual eu falei, nós estamos no espaço, ocupamos espaço. Essas energias preenchem todo o espaço, tudo que está ao redor é energia. Mas com a escrita, e que tipo de escrita? Qualquer escrita. Qualquer mudança de compasso da energia. A energia está sempre escrevendo. Então, velocidade de emprego a uma atenção, um olhar aguçado de um elemento contagiado que denuncia a nós mesmos como proprietários da Terra, do faz de contas, nos leva a acreditar que a controlamos, mas essa é uma falsa afirmação. A gente não controla a energia. A única coisa que acontece com a energia que que é tudo e ocorre tudo, são mudanças na sua compreensão e descompreensão, mudanças no seu percurso de faixa, mas ela continua ocupando, só que as proporções elas estão sofrem mudanças, né? Nessa cognição. Eu já estive aqui e por isso está assim. Bom, uma leve ressalta, voltando num tempo e num olhar. Assim. A gente chega no local e o local ele se encontra de uma certa forma. Então, essa forma que o local se encontra diz muito para nós. Por exemplo, você chega você chega num cemitério. Aí no cemitério tem uma cova aberta, né? E nessa cova aberta tem um tantão de terra aqui do lado. Terra, 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 terra. E já tem uma lápide aqui. E uma pá, assim. Uma pá na terra. E aí aí você chega lá, isso aqui diz para nós assim, ó, que alguém esteve aqui. Nesse caso a pessoa fala assim, eu estive aqui e fiz tal trabalho na Terra. E por isso a Terra está desse jeito. Aí tem várias perguntas nessa resolução desse cara que olha para isso. E aí ele pode pensar assim, os vários cis, né? Eu estou lendo isso, então eu me identifico com esse sentido da energia que o autor escreveu. Eu estou vendo isso, eu identifico com tal sentido que o autor escreveu. Por exemplo, essa decomposição faz com que esse bonequinho X possa pensar assim, essa aqui é a cova que foi feita para mim. Essa aqui é a cova que foi feita para fulano. Isso aqui está assim para me enterrar alguém. Isso aqui tem várias reflexões que esse bonequinho pode ler dessa energia e desse compasso que está aqui. Só que aí o homem foi afunilando esses compassos e foi redefinindo. Se está assim, só pode ser isso. Mas nunca só pode ser isso, que a energia ela
ela pode ser tudo, entendeu? Então, por exemplo, eu já estive aqui, por isso está assim. Se desejas continuar e estar aqui, me leia. Esse é o comando, me leia. Aí você vai lá e lê. Na decomposição que eu deixei, que as minhas pegadas pela terra deixaram, onde se encontra, se não me ler, e se você não ler o que a pessoa que já chegou e fez, talvez você não tenha o mesmo resultado que teria na continuidade das instruções que ele deixou. Mas isso não quer dizer que é ruim. Mas chegue em você só vai chegar em um resultado que vai advertir outra pessoa em um diferencial para que ela possa ler e entender e julgar se deve continuar através da sua escrita e da sua lei, ou ele vai e busca ler diferente ou busca um compasso diferente do compasso que você já deixou. E é assim, da forma celular, a forma primitiva, né? O macaco. Não, eu não sei dizer. Não. E até os dias de hoje é assim. Ignorem o desenho, por favor. Mas aí até os dias de hoje é assim. E nessa comunhão, nessa comungação de energias, a gente continua fazendo essas perguntas e essas respostas. É, e como a gente maximiza essa atividade? Então, maximizando. Sem elas mesmas, nós somos. Isso independente de qualquer coisa, a gente já é. E se nós somos na gerência de sermos, identificamos sermos pelo aproveitamento de encaixarmos a eventos de descargas e suas finalidades. Não há desencaixe na energia. E se somos energias, a gente já está encaixado e vai continuar encaixando. A Bíblia e sua forma pessoal de escritas secretam as informações contidas por leitura energética de várias energias e suas particularidades limitadas para com as idas da época. As idas de quê? Que idas são essas? As idas das energias dos homens das. A gente chama de homem, mas a gente poderia chamar de energias. Produtos da energia, servas da energia, né? A atualização perseguidas pela vida, né? Nesse contato de nascer e morrer, depois nascer de novo, isso já é atualização. E ser, enquanto vida, ser energia, nós provocamos diferenciais de razão energética. Então, nós contagiamos através das razões energéticas e fazemos mudança na vida. Então, todos nós estamos mudando a vida. Isso é lei, isso é de fato, sabe? Nós todos, de igual forma, estamos fazendo mudanças na vida. Na atualização de um decompositor novo, descreve sua utilidade moderna e sua reconfiguração de viver a vida em padrões atualizados, quais pressupostamente roteirizam pela engrenagem maior a base, a semelhança elíptica da nossa sistemática prática de imaterializar a energia que somos. Então, nessas mudanças de produtos de energia, nesse nascer e morrer e renascer, numa constante, trouxe em nós a capacidade de atualizarmos.
Então, a própria relação natural da energia com a matéria se atualiza automaticamente. Mas, como nós somos energias e delas nos atualizamos, as pessoas que com nós entram em contato sofrem atualizações, porque nós somos produtos dessa atualização. Fica claro como que a gente maximiza isso? A maximização, ela sempre está contente, está presente. Tudo agora é o máximo e sempre vai ser o máximo. Qualquer outra versão de máximo é ilusão, é uma falsa descrição da personalidade em voto de gerência, né? Ou é uma subversão programada para poder só dizer para o objeto guardar energia, né? Ou se limitar nas descargas, né? Um autocontrole. Nesse ritmo de espelho, acreditar que se tem para ser atentado e praticado sintonia, entendes, tendi a dor empática das regras da união. Da geração herda-se a terra trabalhada pelo Pai. Então, a gente tem nesse ritmo de atualizar a energia, se atualizar nessa constante, nós temos como herança de atualização o trabalho que o nosso pai fez. Então, nesse sentido, tudo aquilo que nós herdamos, né, que nós temos como herança, foi trabalhado pelo nosso pai. Então, quem seria esse nosso pai? Você entende esse domínio lógico? Nossos antepassados, né? Toda versão de atualização que nos atualizou, né? Então não há como definir um pai. Um pai é uma definição, uma simbologia. Mas dentro da ótica e da energia, todos somos pais, todos somos mães, todos somos filhos. Ser e viver bem-vindo ao ser e viver bem-vindo ao elo que elegia a você os compromissos para os limites de crescer em vida percursiva, entendendo que somos energia e podemos ordenar as energias que saem de nós pela escrita que deixamos no embate de nossas reações para com o mundo. Não importando quais, você sempre é e sempre será um diferencial para o prazer energético da vida, que é a energia elétrica, composição, né? Essas diversas versões de variação da sintonia de eleger as pessoas como descargas de energia, às vezes transduzem em pessoas reflexos de descompromisso com o ser, ou seja, uma redução da sua posição como energia. Isso vai da autoridade da energia que tá cobrando, né? Mas, ao meu ver, não é um domínio operacional que que faz mérito ao ser, porque se você já é o potencial de ser, entende? Então, a energia que te promove ser nesse percurso
de sensibilidade e condução de energia é autossuficiente em quase tudo. Em tudo, né? Na declaração que eu coloco aqui, em tudo. Mas existem algumas coisas que a gente vai comentar mais à frente que dificultam essa instrução sensitiva. Então, depreciou-se. Então, depreciou-se caso. Então, assim, nesse caso, se for necessário a depreciação, se caso ela precise, ou preocupe-se, no meu caso, de acertar-me com ela, para que eu acerte com a depreciação, com a energia, né, nesse caso, sempre o atendimento é rota definida. Ou seja, ela já definiu e escreveu todo o roteiro que me conduz ser e tornar a ser na eternidade desse certificado. O que eu quero deixar claro é que dentro desse sistema lógico de visão, como tudo é energia, somos energia e somos comandados pela energia. Como ser inferior ou superior? Como ditar o bem e o mal? Para que isso serve? Todos esses encaixes que a gente está desembaçando. Então, existe energia boa e energia ruim? Existe, né, assim, pensando nesse atentamento? Então, a gente precisa de desembaçar esse logotipo, essa marca em nós que nos dita preocupação, para poder nos dirigir. Mas como a gente vai fazer isso? Colocando em evidência esse logo, a energia e o percurso dela, né? Então, o aproveitamento dependido pela densidade climática da tomada de decisões das energias anteriores colocadas para nós emergenciar, que estão presentes no presente, né, como produtos, em descobertas descarregadas da energia que emana, descontrolando a nós mesmos na busca de automaticidade que nos carrega, ressonância, vê-las, senti-las e vivenciá-las, né, no nosso roteiro, na nossa comunidade, região. O efeito da graça eterna com a energia maior, que é a reunião da região, da, da energia que propicia essa região se unir a outra região e utilizar-se da energia para poder encontrar um vínculo das descargas de energias que lhes tomam a pressão e ocupam todas na esfera, os espaços de forma a encaixar na melhor projeção de vibração possível, até que ela encontre a energia certa para poder gerar o vínculo e o encaixe, né? A predileção para gerar firmeza, né? Gerar o saldo, né? O saldo preferencial para essa região e para com as regiões que vão se unir a ela nesse elo que a gente tem como Terra. Então, não existe velocidade para energia. A menor que a tranquemos, ou, por exemplo, trancar a energia e definir velocidade, mas isso não é possível. Isso não é possível. O ser que a tranca uma energia, você fala assim, eu vou trancar essa energia aqui.
logo existe um somatório de energia, da energia que se é trancada pela energia que a tranca. Então não há como. Você não pode trancar uma energia. A energia não se tranca. Isso é uma falsa intuição, uma falsa forma de decupar uma descarga, né? Uma impressão, uma escritura. Então, procurar é um erro enorme. Não existe nada doente, não existe nada doente que precise de cure quando orbitamos esse trajeto de atendimento para com o título dessa piscina de reflexões que eu trago, né? Então, a gente tem as braçadas que, puramente no instinto da rotina, se erguem para sobreviver o percurso que essa atividade leva. As braçadas dos seres que são e são elegidos pela energia. Então, você em contato com a energia, dentro de uma piscina, a única coisa que lhe resta é saudá-la. Como? Dando as braçadas. As braçadas que a energia te permite dar. E essa percussão. Essa é a cura. Esse é o saldo. Esse é o ser em pleno trajeto consigo mesmo, que é uma energia e precisa de aceitar-se. Não é uma rota viver. Se desgastar não é compasso da energia. Ela não se desgasta. Ela é. Logo somos. Não existe desgaste. Considerar desgaste é se desamarrar da conquista de ser. E pensando que é somente quando X acusação te assola questionamento. Por exemplo, quando você escolhe ser somente quando alguma coisa sai de você e você percebe num macro símbolo que ela sai de você, isso já não é, sabe? Isso já não é. Isso é uma falsa impressão, é um falso contrato com a vida para reconhecer que já que não é mais o que viria a ser se não o fizesse. Mas isso é ruim e isso é bom? Por exemplo, fazer isso é ruim e isso é bom? Se você faz isso, você cria um parâmetro para ser. Mas isso é deixar de ser? Isso é ruim? Isso é bom? Não. Então, se somos, por que procuramos ser no faz de conta, na imaterialidade, nos escrituários de rememorações? Porque isso são regras, isso são os ditados, isso são as, os mandamentos que são deixados pelos nossos pais, pelos nossos antepassados que trabalharam a terra e modificaram ela, a energia. É da energia que a gente sobrevive e se debate através de estabelecimentos que se dizem insistir pela forma, que não somos porque seríamos somente. Ah, tá. Somente por isso, entendeu? Nós somos, na coerência dessa resolução, eternos elos. E a nossa condução é ditada pelos elos que já foram se debatendo com a matéria e fazendo todas as transformações que nos têm em cabimento, em condução, em repartição. Isso não quer dizer que existe uma melhor que a outra. Só que aí o nosso percurso de energia gerenciou e construiu uma academia de contrastes.
E aí essas são comparações. O objetivo de criar uma certeza para o encaixe, né? Eu tenho certeza que está encaixado, mas por quê? Porque ocorre menos movimento vibracional quando eu faço tal atividade. Aí é uma definição. Então, e aí gerou um produto. E aí esse produto foi feito com base nessas definições. Definições que são secundárias, são tramas da energia, que faz parte e zela em tudo, no todo, né? Então, esse decompor o homem em peças que o retratam, se encaixando e jogando neste compasso, observou as sombras de si mesmo na fascinação funcional para com o zelo que potencializa a utilização e virgulariza, atualizando na irrigação de provas. Elas acontecem. Veja, as vendas que nos encobre em uma rima, em uma rima, em um mercado de compras, em compassos de postura, posicionamento. Veja a identificação importante do retorno para com o produto do evento, são os dados, né? Os registros de dados que são prestados, né? Nas condutas das escolhas, né? Que destitui felicidade ao usuário. Então, o usuário, através da felicidade, do retorno, de escolher X, por exemplo, você vai no mercado, sempre escolhe X produto. Então, você permite que esse produto dite as vibrações energéticas que ele vai fazer posteriormente nos utilitários desse produto. Então, vai fecundar vários utilizadores de tal produto. E isso vai construir uma necessidade, uma base de, de definição que vai ditar se ele é bom ou ele é ruim. E aí ele vai receber nessa aclamação, através desse retorno, um valor positivo. Viu como é definido? Veja, por exemplo, os cigarros e os seus retratos de encarar a artéria. A gente fala, o cigarro é ruim, mas muita gente volta a comprá-lo e a fumá-lo. Por quê? E por que ele continua? Porque ele tem um resultado potencial que lhe faz ser bom para com a energia, para com as pessoas que permitem e definem esse produto ser. Mas isso não quer dizer que o cigarro é bom ou que tal produto é bom. É só uma academia de contraste e definições compassivas. É, e aí tem as nomeações que eles descarregam. Tem, por exemplo, a indústria farmacêutica e seus vários medicamentos que recebem nomes que, de forma é, de forma quase que fisiológica, secretam juntamente com a sua receita, né, a composição de seus de, de, de suas fabricações, né, de seus de, su, de seus componentes, né, gerenciam e buscam
com compromisso, né? Fazer a hidratação e zelar com que as reações, né, dessa utilização se tornam boas ou constantes, né? E ocorra uma atração iônica da trama tecidual ativada pelo efeito, que pode sofrer na decomposição do composto, né, do compositor da energia, que é você, e nesse repartilhamento, nessa circulação, pode escolher se acreditar a esse efeito, né, por ser consumidor, ou pela efetividade dos consumidores que há mais tempo a utilizam. E se convencer através dessa importância no espelho da interpretação que ela domina e movimenta a vida há anos. Então, o bem e o mal existe, é necessário. Então, é disso que se trata. Então, realmente é o contraste, né? É o objetivo reverencial de um vetor maior dentre as energias. Então, sempre quando você escolhe um mais, você está caminhando em busca do maior vetor. Mas até que ponto a gente pode dizer que esse é o vetor bom ou é ruim? Não pode. Esse é só o vetor que está causando mais na ocupação da energia, mais sintonia. Então, a gente, dentro desse compartilhamento, a gente tem a reverialidade. E o que é reverialidade? Na reviravolta dessas bases, que produziram diferenciando-se cada vez mais para tomar a energia com outros votos de emergência ou encaixe, esse produto, a energia escolheu um ângulo da energia e chamou esse ângulo de ângulo bom. Né? Esse compromisso, esse ângulo de transformar a energia em transformação de uma energia X, eu tenho essa energia. Aí essa energia gerou essa energia. Beleza. E aí, com a medida da utilidade dela, ela assumiu um local de bom e se perpetuou. E aí, e através desse ângulo assumido pela escolha dela, escolha dessa porta, que aqui é uma porta, né? Um gerenciamento, uma indústria, chamou-se de bom nessa porta. Então, eis aí a eficiência. E para comprovar, comparou compassivamente a sua razão, a razão dessa energia trabalhar em função desse produto, dessa utilidade, manifestando os objetivos, né? E julgou esse objetivo como bom e a eficiência como boa. Logo, então, a eficiência é uma nota 10, ou seja, a eficiência é 2 dígitos, é a união. Então, o parâmetro que mais conflui a resignificância, a reverialidade, a reverência para com a energia, né, e o cargo de mérito chamar de bom,
é a sua eficiência. Agora, e o que não era ocupado, né? O que não ocupou essa utilidade, não conseguiu a energia suficiente para ela, foi fazendo escada. Então, nessa energia aqui, a gente tem bom. Mas para uma energia um pouquinho inferior, a gente tem tal energia. Para um pouquinho inferior, para um pouquinho inferior. E assim constante. E dentro de um degrau, a gente pode dividir ainda mais essa energia para fazer julgar. E construir mais degraus ainda. Então, existe um sequenciamento de degraus, né? Para com a eficiência que é revelada até então, na atualidade, como a boa, a utilidade. E nessa ocupação conjugou a menor parte, ou seja, a desunião, a singularidade, o individual como mal. E aí a gente tem a escala, né? Que a gente falou no slide passado, a academia de contrastes. E foi fazendo esse contraste, esse reverenciamento para tudo. Aí, quando você se pega nem questionando uma coisa mais, é porque já está tão saturado na atividade nossa, a ocupação dessa utilidade, que a gente já acredita que é bom, sem se dar o trabalho de duvidar. Mas isso aí a gente já pode julgar que não é bom, né? Você só aceitar sem se dar o trabalho de se questionar, né? Porque você ocupa uma energia individual. E nessa individualidade, a energia te manda. A admissão da energia por você te manda olhar diferente. Então, você sempre vai ter um diferencial a respeito desse compasso. Vou dar um exemplo: culturas, né? Nós nascemos e nos edificamos em uma cultura, mas isso não quer dizer que a nossa cultura é melhor ou pior do que outra cultura, né? A nossa forma de se expressar com a nossa cultura, com a nossa linguagem, isso não quer dizer que é pior ou melhor do que outra. Então, se você colocar a sua cultura como bom, porque ela é sua e te dá mais utilidade do que as demais, por esse efeito de quantitativo, talvez te leve a interpretar de uma forma desnecessária, porque a única coisa que você está falando é que você não quer levar energia, gastar energia para ter um outro olhar de transmitir energia. Porque tudo é energia, né? E aí você julga aquilo como mal, e para interpretar aquilo como mal, se alguém te perguntar, né? Querer reafirmar que você, mas por que você acha que é mal? Você tem que vir, pega a sua energia e soma a minha cultura e tal, aceita e tal. Aí, não, você gera um gerenciamento de mal e fica tacando lixo lá para poder pesar, né? Energia. Mas, assim, não precisa, entendeu? Não existe esse questionamento. A energia, ela escolhe por si só. Se você se pega fazendo essas coisas, então, algum propósito direcional tem na sua energia e na sua vontade de gerar um produto dela que enigmatize as outras energias para com o produto X, né? Ou para esse vetor aqui, esse vetor maior.
né, para essa conexão de energias maior, para comprar tal produto X. Então, não tem nada complexo, né? E o complexo é esse, o complexo da vida, né? O mistério da vida é essa questão da ocupação de energia, de tudo ser energia e ser produto da energia. Então, qualquer coisa é um diferencial. Então, agora a gente vai entrar numa nuance aqui, que é a corrupção, é a corrente da corrupção. Então, quando a pessoa entende, que começa a entender sobre esse mistério, dessa escala de bom, e que não existe o bom e o mal, que tudo tudo é energia e escala, e aí é julgamento de eficiência para com a utilidade e das pessoas que escolhem essa utilidade. Nessa escala desenhou então porta nessa escada. Então, para você chegar nessa escada, tem uma porta. E aí colocou regras para a passagem por essa porta. O homem que sempre foi e sempre será uma chave máxima para a propagação da energia, porque ele se confundiu com um altar de eficiências. E atualmente ele vive insistindo nessa sobrevivência de altares de eficiências, dessa mentira para se desregular do que é uma energia máxima e individual para receber a parte que lhe é receptível dessa energia e brincar com as demais energias, sabendo que todas são e sempre serão energias máximas, enquanto serem livres para serem propagadas, sem a revirialidade da eficiência no compasso de uma disputa, de uma corrupção, no comprimento da sua corrente. Então, dentro de um conjunto de partilhar a igualdade de sermos energias e estarmos acorrentados à vida e sermos correntes, o homem se confundiu, predilizendo a eficiência como um parâmetro para altar. E aí muitas correntes foram desestimuladas por conta desses altares e dessas atitudes. Porque dentro desse parâmetro ele começou a dividir bens, o ter das coisas, né? Então, quando uma pessoa é julgada na reminiscente proposta de reverenciar a eficiência, ele não tem, ele não consegue ter matéria e nem por ela se tornar eficiente. Mas por quê? Por causa que o eficiente ele tem a matéria e por ela se torna cada vez mais eficiente. E por que não é ineficiente para todos sermos? E por que não? E por que a gente não é ineficiente para que todos nós sejamos eficientes na ineficiência? Então, dentro dessa trama de reflexões, algo que fica claro é a fome de porquê. Mas então por quê? Por que nossas energias atrás definiram essa proposta de escada? Mas por quê? Porque eu mesmo sendo dessa energia para com ela, uma responsabilidade de serviço, a retratação de mim, por que tal propagação minha não pode propagar na demasiada extinção vários estendidos
onde vários estendidos propagam. Eu troquei a palavra entendido para estendidos, porque esse prefixo de este nos remete a estirar, e o estirar é o trabalho de se esticar, procurando crescimento, procurando ficar de pé, procurando subir para um próximo degrau. E aí eu criei esse vínculo nocivo de reunião de mudanças na palavra para poder mudar a energia mesmo. A energia que se daria a revelação com a palavra escrita da forma que a eficiência diz ser correta, porque para mostrar que isso é possível. Por quê? Por este rendimento, por nós estendermos e estirarmos esse entendimento para entender de várias formas, das capacidades de sermos semelhantes. O homem desassemelha a si mesmo para criar sua lei e enxergar e desobedecer à lei da energia eterna. Isso mudou a rota das energias e gerou os porquês que frequentam a incapacidade, ocupando a vaga da incapacitação denunciada e acusada pelas eficiências dos seres que reportam aos outros seres ineficiência quando não há ineficiência. Esse estirendimento da conquista da projeção de uma porta para com a eficiência, do controle de território e das outras diversas reações que a predileção pela eficiência fez para com as regiões e tal, a ilusão de não estarmos dentro do conhecimento parte daí. A nota baixa que acusa inferioridade nasce dessa premissa. A necessidade de conquistar algo que não se conquista parte daí, porque a energia se soma, não se conquista, ela se atrai. Ela não se aprende. A pessoa que aprende uma energia, ela gasta mais energia e ela é mais insatisfeita do que a energia que se chega e se soma. E só que, às vezes, as exigências dessas portas de eficiência fazem efeitos nas eficiências, que a gente vai chegar agora lá, que fazem com que as energias busquem ultrapassar essa porta utilizando de vários efeitos que não são, assim, o que eu diria dos efeitos? Não são todos que escolheriam, né? Não dá não é bem quisto, bem-vindo pela própria energia. E ela fala isso numa autodestruição. Mas aí a gente vai ver essa autodestruição programada pela energia e a busca pelos efeitos, né? Então, fenômenos e portas do homem para passar a se regular, procurando eficiência maior para passar, estirendendo pela vida, superinterrou. Eu estou brincando aqui com essas palavras, mas eu vou explicar. E aí tem a energia que se promove somando energias quando a energia manda somar. Agora, tem energias que são impacientes e aí buscam, através de efeitos, né, ou passagens, causar o estirendimento
sem, contudo, se estirar ou se entender. E aí busca, de certo modo, passar pela porta, mas a porta que esse cara passa é a porta da decomposição total. É a sua energia sendo causando o fenômeno da subtração. Qualquer energia que quer soma vai se subtrair em frente a ela, porque é uma energia que não permite soma. Mas aí existe a soma com valente. Tudo isso reflete, né, esses efeitos da energia e tal, são os 7 respeitos que ingredientificam você nessa relação, nessa engrenagem da energia, que é a vida e os limites de sermos condutores dessa energia, né? Somos energias e conduzimos energias. E nos transformamos pela energia, e a energia se transforma e transforma todas as energias a partir de nós. Então, é um pequeno, é sutil, é simples, mas é funcional. E a maior prova disso é você. É você. Você. Então, entendendo que tudo é energia e você é do todo, agora você pode se importar em paz, sem velar o mal, porque ele não existe. Ele é o contraste para alguém que precisa de mais energia do que a energia acontece para acreditar que ela está e faz parte da energia, que ela é, porque está em confuso, não está em sintonia. E se ela está ali, e se ela se julga mal na repercussão de outra energia, é porque somente porque em placa há um freio, há uma placa exigindo um freio, uma referência para com um freio para com que ela consiga entrar em sintonia. Então ela está num estado de freio, né? Ou até de aceleração, vai depender. Para com as duas em órbita transitarem unindo suas energias para se desviarem uma das outras e continuarem servindo a energia eterna. Ou um eterno choque entre energias até que elas se somem com, com equivalência, né? Com, com o desejo do universo, se assim o for. O desejo da energia máxima, né? Da transformação, e do vetor maior, né? Agora, então, você pode acreditar na eternidade, sem se preocupar com a vida após a vida, porque a energia não volta, ela é contínua, sendo transferida, e todas as transferências possuem sabor equivalente. Não existe razão para desejar algo a menos que essa razão cause na energia um diferencial para se sentir. Mas, lembrando que a posterior passagem pela busca desse referencial não terá a mesma diferença para o sentido de sintonizar e reestabelecer sintonia com a sua ocupação. Ou seja, é uma até. Então, os, esses 7 desrespeitos, né, esses 7 ingredientes que, que são, né, na analogia, os 7 pecados capitais, eles em proporções errôneas, eles causam a desconexão do homem para com a energia no vetor máximo. E o homem, sem essa conexão, ele busca por ela.
Então, essa busca, o estado de busca, ele tem várias versões de contagem, dependendo da onde que ele está. A gente tem a energia, né? E esse é o vetor máximo que ela corre na Terra, na órbita da Terra. A pessoa que utiliza muitos pecados e tal, ela tá na Terra, né? Só que ela não tá conseguindo, não tá conseguindo entrar nesse clima, né? Dessa energia, desse vetor maior. Ou, ou ele consegue entrar um pouquinho, mas não consegue ficar e depois sai. Aí depois entra um pouquinho. Porque por causa desses sete respeitos, né? Dessas questões que foram embasadas portas de eficiência e contraste, né? E o contraste ele pode ajudar, sim, a pessoa se reconectar, mas também pode gerar confusão, porque por natureza a energia ela já se conecta sozinha. Então, se você já se considera mal, você já dificulta o processo. Ou se você se considera bom, também. A consideração é um difrator, é um dificultor de sintonia, porque você já é, entendeu? Você já é energia. Ah, e aí tem essas questões. Acredito eu que o mundo ele busca para que todos consigam. A energia busca todas as energias para que elas consigam um vetor máximo. Só que é, nessa busca, a gente tem várias coisas para, para serem vistas, né? E às vezes as pessoas já acham que a gente já está com vetor maior, outras a gente acham que nós sempre vamos precisar é, sair e entrar nesse vetor, porque isso é conhecimento, né? Mas, mas eu já, a minha opinião pessoal, eu acho que a gente está caminhando para isso, para essa vibração total, né? Esse vetor total. Só que em vez de estarmos é, querendo isso, a gente está procurando não querer, sabe? É, a gente está tentando se alimentar por exemplo, a gente está querendo, a gente está com medo disso e aí a gente cria várias portas. Vamos parar nessa porta aqui, vamos ficar aqui. Aí a gente, depois que ocupa toda essa porta aqui, ó, a gente anda mais um pouquinho assim e aí tenta ocupar toda essa porta. E aí vai demorando, sabe? Em vez da gente só aceitar aí e de uma vez, a gente fecha com porta, um pedacinho dessa coisa e vai tentando ir. Há quem julgue que é bom, há quem julgue que é ruim, mas ao meu ver, a energia é ela que manda, né? Então, se a gente é assim, a gente tem que aceitar mesmo que eu acho que, né, nessa minha opinião, eu acho que é culpa da energia. É a resposta mais simplória, mas eu acho que é a que mais encaixa. Eu acho que é a culpa da energia mesmo. É, Então é isso, pessoal. Obrigado aí por assistirem. Vou deixando aqui o meu agradecimento. É,
Muito obrigado você que ficou refletindo comigo sobre essa questão. Se você tem alguma coisa a somar ou a esclarecer sobre o que eu falei, pode deixar aí nos comentários que a gente conversa a respeito. Eu sei que muita coisa não ficou claro, é uma bagunça lógica de pessoalidades que eu tento transmitir, às vezes, a mim mesmo, para mim depois continuar reverenciando essa forma de refletir. Mas acho que é isso, pessoal. Obrigado, viu?